perder o conforto de casa, os conselhos dos pais e entrar em um mundo onde as drogas é o sustento diário, essa tem sido a realidade de muitas pessoas, infelizmente, não só em Minas, no Brasil, mas no mundo. E essa também foi a realidade de Jonas Ângelo. Após sair de casa, ele se envolveu num mundo terrível. Para muitos, não teria volta. Era, de fato, uma causa perdida. Mas ele está aqui para mostrar, através da sua história e do seu testemunho, que qualquer que seja a situação, se permitirmos que Deus entre na história, Ele entra e muda a história de qualquer pessoa, ainda que aqueles que estão à nossa volta não acreditem mais que tenha jeito. Deus sempre dá um jeito. Vamos conhecer a história do nosso convidado. Jonas, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer retornar nesse programa. Ah, sim, você disse que já esteve comigo há mais de 10 anos atrás. Eu acredito que uns 13, 14 anos eu estive aqui para falar um pouquinho da minha história e hoje, com certeza, a gente fala com muito mais prazer porque Deus realizou muitos milagres ao longo desses anos na minha vida. Muito bem, vamos voltar lá naqueles 14 anos, quando você foi buscar algumas experiências que acabou trazendo muita dor para você e para sua família. O que foi que te levou para essa situação com apenas 14 anos, Jonas? Então, eu sou fruto de uma família evangélica, meus pais eram evangélicos e depois de um certo tempo eles afastaram do evangelho. Meu pai se tornou um alcoólatra e durante muito tempo ele bebia, às vezes chegava em casa embriagado, e isso foi trazendo alguns conflitos na família. A minha mãe, depois ela perdeu, na última gravidez ela perdeu o filho, isso também trouxe um transtorno mental. A saída para a rua começou através da minha mãe. De vez em quando ela saía, ficava uma semana na rua, 15 dias na rua, catando papel, e de vez em quando a gente encontrava ela em algum hospital psiquiátrico, alguma coisa assim. E depois houve algumas divergências, dificuldade de relacionamento entre eu e meu pai. Aí acabou que ele me pôs para fora de casa. Desintegrou toda a família essa situação. Sim. Do seu pai com a dependência do álcool. Sim. Agora, aqui diz que você com 14 anos experimentou droga. Qual foi a primeira droga que você experimentou? E como é que ela chegou até você ou você chegou até ela? A primeira droga foi a maconha, né? Eu, hoje, como pregador da palavra, eu sempre digo que, infelizmente, inclusive diz a Bíblia, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. É verdade. Então, a maioria das pessoas que enveredam para o caminho, às vezes, do crime, das drogas, dos vícios, são as más companhias. E no bairro onde a gente morava, era um bairro muito periférico, muitas coisas desse tipo aconteciam, e acabou que eu acabei me envolvendo na época com maconha. Depois, na época não tinha cocaína, essas drogas como cocaína. Quer dizer, ter até que tinha, né, Jonas? Mas era muito caro, né? Muito elitizado, sim. As pessoas não tinham o acesso que, infelizmente, tem hoje, né? Sim. Então a gente usava na época, era comprimido, xarope, cola, tine, essas coisas. Agora, Jonas, essa situação de dependência de drogas também te levou a viver uma situação de rua, né? Sim. Você foi morador de rua. Sim. Por quanto tempo você viveu nas ruas? Então, eu vivi diretamente uns 3 meses, mas... Diretamente, você diz, totalmente na rua, sem ir à sua casa. Eu vivi assim, dormi várias vezes na Praça Raul Soares,
na Praça da Estação. Às vezes eu ia para os bairros procurando aquelas casas em construção, prédio em construção, às vezes até em carro abandonado na rua, eu às vezes passava a noite. De vez em quando alguém me oferecia algum lugar para dormir em troca de trabalho, aí eu saía um pouquinho e voltava, até sair definitivamente das ruas. Durou quanto tempo isso? Dos 14 anos até que idade? Essa dificuldade de um lugar para ficar mesmo... Não, eu digo não, toda essa história de envolvimento com a droga, passagem pela rua, enfim, até quando aconteceu a mudança na sua vida, a saída dessa situação. Quantos anos? A saída mesmo foi quando, aos 17 anos aproximadamente, quando eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçados. E ali eu encontrei uma moça que era evangélica, me evangelizou e eu fui para a igreja. Mas mesmo quando eu fui para a igreja, o primeiro culto eu cheguei na igreja drogado. Olhava para o altar assim, só via miragem. Mas aí Deus foi fazendo a obra na minha vida. E desde essa época, então, você nunca mais se envolveu com droga, nunca mais voltou para a rua? Eu ouvi uma pregação que mexeu muito comigo. E depois dessa pregação, eu lembro que eu já estava morando num barracão sozinho. E ali eu entrei naquele barracão e orei a Deus. Falei, Deus, se o Senhor realmente existe, o Senhor vai me libertar. Porque eu tentava várias vezes me libertar das drogas e não conseguia. Tentava e não conseguia. Mas depois dessa oração, parece que foi uma coisa assim, Deus tirou de mim aquele vício, o desejo. A dependência. E aí eu comecei a seguir o caminho com Deus, fazendo a obra de Deus. E graças a Deus estou até hoje. E hoje você faz um trabalho também voltado para as pessoas que vivem hoje a situação que você viveu no passado. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho é um trabalho assim, maravilhoso. Eu comecei ele há 6 anos, juntamente com a igreja que hoje eu sou pastor. A gente faz a gente fazia de 2 toda semana, mas devido às dificuldades a gente passou a fazer de 15 em 15 dias esse trabalho, onde a gente vai para as ruas de Belo Horizonte, e a gente leva lá roupa, leva refeição, leva água, leva suco, calçados. E a gente tem uma parceria também com o pessoal do 1º Batalhão, onde a gente realiza alguns acisos, e nesses acisos já tivemos a oportunidade de atender aproximadamente 2.000 pessoas em situação de rua. O que é isso? Traduz para nós. Então, nós fizemos quando o 1º Batalhão... Como é que é a expressão que você usou mesmo? Aciso? Aciso. O que é aciso? Aciso é um trabalho que... esse nome é muito usado pela Polícia Militar. É um trabalho onde é feito várias ações sociais. Então, ali, quando a polícia, o 1º Batalhão estava comemorando 125 anos, eles fizeram várias festividades e uma delas foi um trabalho que nós realizamos ali na praça, em frente à rodoviária, e ali, junto com a Polícia Militar, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Casa da Provisão da Igreja do Evangelho Quadrangular e vários órgãos, inclusive o Instituto de Identificação da Polícia Civil. Nós fizemos um atendimento ali, juntamente com o pessoal da minha igreja e várias igrejas também, vários parceiros. Nós fizemos um trabalho ali de corte de cabelo, serviço de manicure, pedicure, serviço de identificação, emissão de documento. Fizemos também trabalho de reingresso para pessoas, para suas cidades de origem, moradores ali que estavam em situação de rua. Quer dizer, o trabalho é bem abrangente, né, Jonas? Bem Quer abrangente. dizer, não se resume apenas a levar o pão pelas madrugadas. Não. Ele tem uma extensão muito maior, né? Nós temos 5 minutos ainda de programa, Jonas, e eu queria aproveitar. Eu sei que nós temos muito mais assunto do que tempo.
sei que a sua história é uma história também muito rica de detalhes, mas da primeira vez que você foi ao meu programa, eu queria falar um pouquinho sobre isso, até como um alerta, embora existam campanhas nesse sentido. Você, a primeira vez que foi ao meu programa, você enxergava perfeitamente. Imagino eu que as pessoas que estão assistindo o programa agora já perceberam que você não tem a sua visão normal. Aliás, você me disse tem 10% de visão em um olho e só vê vultos. E isso consequência de um problema de diabetes que você tem. O que aconteceu? Você descuidou da diabetes? Você deixou que ela chegasse a um nível que produzisse essa consequência? E pergunto isso muito no sentido até de alertar as pessoas que estão nos assistindo e que são portadores do diabetes. Primeiro, a diabetes é uma doença cruel, silenciosa, e a gente não pode ignorar. Quem tem casos na família de diabetes tem que se cuidar. Quando a pessoa se cuida, ela vive uma vida normal. Infelizmente, eu tenho que admitir que eu descuidei, né? A gente às vezes acha que o mal ele nunca vai chegar na casa da gente, só na casa do vizinho. Então eu descuidei muito e chegou o ponto de eu ter descolamento de retina. Então hoje o olho direito eu não vejo nada e vejo aproximadamente uns 10% do olho esquerdo, na verdade só vulto. Agora, quando aconteceu isso, foi assim, da noite para o dia, você, um exemplo, deitou enxergando normal e acordou, ou foi um processo que foi se instalando? Você percebeu que estava perdendo a visão? Foi um processo que foi se instalando e eu dirigia, porque eu já dirigi, já viajei para tudo quanto é lado dirigindo, e eu fui percebendo algumas dificuldades, às vezes, na hora de dirigir. E em nenhum momento você associou isso ao problema do diabetes? Na verdade, como eu fui perdendo a visão devagar, houve um dia, por exemplo, que eu estava dirigindo e eu subi com o carro em cima do canteiro. E eu fiquei pensando, será que ninguém vê esse canteiro? Será que ou todo mundo vê e só eu não vi? E ali já era um sintoma de que eu estava perdendo a visão. Aí teve um dia que eu estava chegando em casa e deu um apagão. Aí na hora que eu perdi completamente a visão, eu parei o carro, puxei o freio de mão, desliguei. Algumas pessoas passaram e me reconheceram. É o pastor João, ó pastor, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei assim, rapaz, eu perdi a visão aqui, ficou tudo apagado aqui. Aí ligaram para meus filhos, aquela coisa toda. E aí passou alguns minutos, a visão voltou. Mas aí essa situação foi progredindo até chegar ao ponto. E faz quanto tempo que você atingiu esse grau que você está nele hoje de dificuldade? Eu acredito que coisa de 3 anos e meio, 4 anos. E para a gente terminar, Jonas, nosso tempo está bem escasso, temos aí mais 2 minutinhos. Eu queria que você dissesse rapidamente como é que tem sido esse processo de adaptação a essa nova vida, porque agora você tem uma dependência muito grande, né, de outras pessoas, enfim. Como é que tem sido essa adaptação? Eu acho que o que eu posso dizer é que a minha história de vida, a própria sobrevivência nas ruas, me ensinou a não se curvar diante das dificuldades. Muito bom, muito bom. Então eu consigo lidar com desafios esse e outros. Eu lembro que há uns 5 anos, por causa da diabetes, eu queimei a sola dos 2 pés. E eu tive que andar de cadeira de roda, quase perdi os pés por causa disso. E não deixei de pregar, não deixei de fazer a obra de Deus, ia para a igreja, fazia o culto, mesmo de cadeira de roda. Os médicos chegou a dizer que a infecção tinha alastrado nos pés, que eu estava correndo o risco de perder os 2 pés. Graças a Deus não perdi. Então eu me considero uma pessoa guerreira.
Quem olha para você, na verdade, eu imagino que o que você quer que a pessoa pense você não está olhando para um derrotado. Sim. Essa situação não me derrotou. Eu gostaria até de dizer o seguinte, além dessa situação que eu vejo assim, um grande milagre de Deus na minha vida hoje, por exemplo, de poder cuidar dos moradores de situação de rua e ter sido um morador de rua, e hoje eu faço parte de um comitê na prefeitura, e esse comitê é o comitê responsável por essa população. Parece uma coisa assim... Alguns diriam que é uma coincidência, mas a gente pode dizer que isso é uma jesuicidência. É verdade, é um negócio fora de série. Hoje eu reúno com as autoridades do município que trata da questão dos moradores. Mas Deus sabe o que faz, né, Jonas? É verdade. Obrigado por ter vindo ao programa. Apenas a gente não tem mais tempo para continuar aqui o nosso papo, mas que Deus continue te abençoando, viu? E obrigado por ter tirado esse tempo para estar conosco aqui, viu? Amém. Fica aí um pouquinho mais comigo, nós vamos orar agora. Vamos falar com Deus agora. Se você puder, aí onde você está, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai, obrigado por mais este programa. Obrigado pela vida do Jonas, obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito na vida dele ao longo do tempo em que o Senhor tem permitido a ele viver aqui nessa terra. Oramos para que, através dele, muitas outras vidas possam conhecer o Senhor. E oramos também por aqueles que neste momento estão orando comigo, muitos precisando de uma intervenção, de um milagre, quem sabe algo parecido com o que o Senhor fez e tem feito na vida do Jonas. Vá ao encontro dessas pessoas agora, meu Deus, e as abençoe. Socorre-as nas suas necessidades. No nome de Jesus oramos, te agradecendo. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.